Lula saiu na frente. Não nas pesquisas, não no horário eleitoral, numa dimensão que quase ninguém acompanhou enquanto acontecia e que pode definir o resultado desta eleição muito antes do dia do voto. O movimento que o PT fez nos últimos meses não apareceu em nenhum discurso grandioso. Não gerou manchete de capa. Não foi anunciado em coletiva de imprensa. Ele aconteceu em conversas reservadas, reuniões de bastidores e acordos que foram sendo fechados um a um, com paciência cirúrgica. E quando os efeitos desse movimento ficaram visíveis, a campanha de Flávio Bolsonaro já estava presa dentro dele. Para entender o tamanho do que aconteceu, é preciso voltar a um período em que a maioria das pessoas ainda nem pensava em eleição. O PT começou a trabalhar a coligação meses antes do início oficial da campanha. Não porque tivesse pressa. Porque entendeu que o campo de batalha mais importante não seria o horário eleitoral, não seria o debate na televisão e não seria o tuitaço de fim de semana. O campo de batalha mais importante seria a arquitetura de alianças, e que quem chegasse ao início da campanha com essa estrutura pronta chegaria com vantagem real e difícil de reverter. O trabalho foi sistemático, partido por partido, liderança por liderança. O PT foi costurando acordos oferecendo exatamente o que qualquer sigla quer numa eleição: relevância, visibilidade e a percepção de que estar do lado certo vale alguma coisa. O Centrão, que nunca teve ideologia como princípio orientador, mas sempre teve cálculo eleitoral como bússola, foi sendo convencido de que a aposta mais segura desta eleição tinha endereço petista, não por simpatia à esquerda, por sobrevivência política. E o resultado apareceu quando o TSE divulgou os tempos oficiais de rádio e televisão. Lula ficou com mais de 5 minutos por bloco. Flávio Bolsonaro ficou com menos de 4 minutos e meio. A diferença, a cada inserção, ultrapassa 1 minuto. Acumulada ao longo de toda a campanha televisiva, essa vantagem representa uma exposição que nenhum dinheiro de fundo partidário compra depois que o registro está fechado. Mas o número em si é apenas o sintoma visível de um problema estrutural muito maior. Só um detalhe antes de continuar com o assunto. Tem gente que assiste, concorda, sente indignação, mas continua sem saber organizar tudo quando precisa falar. E tem gente que já guarda esse tipo de material por perto e nunca é pega desprevenida. Se você prefere estar nesse segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Vamos seguir. O motivo pelo qual Flávio ficou com menos tempo não foi má sorte, foi isolamento. Nenhum partido relevante aceitou caminhar ao lado dele. O Centrão ficou fora. Os partidos regionais ficaram fora. Siglas que poderiam ter dado a Flávio um acréscimo significativo de tempo de antena preferiram esperar, ou ir para o outro lado. O candidato do PL chegou ao início da campanha oficial preso dentro do próprio partido, enquanto Lula construía a única coligação com peso real desta disputa. Esse tipo de isolamento tem consequências que vão muito além da aritmética televisiva. Sem aliados, não há palanque regional nos estados que realmente movem eleições. Sem palanque, não há candidatos locais carregando o nome nos municípios do interior. Sem candidatos locais, não há a rede capilar de mobilização que convence o eleitor que nunca assistiu a uma live e que toma sua decisão na conversa com o vizinho ou na fila do supermercado. 1 minuto e alguns segundos a menos na televisão parece detalhe. Quando somado à ausência de estrutura territorial, começa a aparecer cerco. E foi exatamente esse cerco que o PT construiu, silenciosamente, antes de a campanha começar. Mas havia uma aposta central na estratégia de Flávio que deveria compensar esse déficit estrutural. E foi justamente nessa aposta que chegou a primeira resposta concreta sobre o estado real desta corrida. Enquanto a coligação do PT se consolidava nos bastidores, a campanha de Flávio Bolsonaro
apostava em uma narrativa externa para ganhar terreno. O plano era simples em sua lógica: usar o desgaste produzido pelas reportagens sobre o entorno do presidente para crescer nas pesquisas e, principalmente, para inverter o indicador que a campanha identificou como decisivo nesta eleição: a rejeição. A teoria era que, com pressão midiática intensa e negativa sobre o governo, Lula cresceria em rejeição e Flávio cairia. E que, num cenário onde o eleitor decide menos por quem admira e mais por quem menos rejeita, essa inversão seria o ponto de virada da disputa. As pesquisas não confirmaram a aposta. O Datafolha, divulgado em meio ao período de maior volume de cobertura desfavorável ao governo, mostrou que a rejeição de Flávio Bolsonaro permanece acima da de Lula. A diferença é pequena, na casa de 1 ponto percentual, mas, do ponto de vista estratégico, é precisamente o tipo de resultado que invalida uma premissa central de campanha. A frustração nos bastidores de Flávio, segundo relatos de jornalistas que acompanham a corrida, foi real. Não com o número de intenções de voto. Esses eram esperados dentro de uma margem. A frustração foi com o número que importava para a teoria da campanha: a rejeição. Se o período de maior pressão sobre o governo não foi capaz de inverter essa relação, a pergunta que a campanha de Flávio não consegue responder com clareza é quando esse momento vai chegar. Candidatos que chegam ao segundo turno com rejeição maior do que a do adversário enfrentam um teto muito difícil de superar. O eleitor que rejeita uma candidatura raramente revê essa posição no intervalo entre os dois turnos, especialmente quando os ataques mais estruturados ainda nem começaram. E foi aqui que ficou exposta a vulnerabilidade mais profunda da estratégia de Flávio. Antes, só um lembrete rápido. Tem gente que já percebeu que não basta acompanhar os fatos, precisa conseguir retomar tudo depois, com clareza. Se isso também faz sentido para você, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Agora, vamos ao próximo ponto. Se você retirar os vazamentos sobre o entorno do presidente da equação, o que a campanha do PL tem para oferecer? Essa é a pergunta que os próprios bastidores da candidatura começaram a fazer. A resposta honesta é que muito pouco permanece de pé. Não há proposta de governo que esteja mobilizando eleitores indecisos. Não há agenda positiva que esteja gerando engajamento espontâneo. Não há capacidade demonstrada de encher eventos por mérito próprio, como ficou visível nos resultados pífios de atos de campanha em grandes capitais. As lives que deveriam criar uma conexão direta com o eleitorado têm alcance restrito e repercussão limitada fora do núcleo já convertido. E aqui reside a diferença fundamental que o momento expõe. Uma candidatura que cresce por indignação com o adversário e uma candidatura que cresce por convicção no próprio nome são coisas completamente diferentes na hora de converter mobilização em voto. Indignação com o outro lado enche comentário de rede social. Convicção no candidato enche urna. O que a campanha de Flávio está enfrentando agora não é apenas um problema de pesquisa. É um problema de fundamento. E esse problema tem uma dimensão adicional que ainda vai se aprofundar. Flávio Bolsonaro não enfrenta pressão apenas de Lula. Enfrenta pressão simultânea de candidatos que disputam o mesmo eleitorado. Figuras da direita e do centro-direita que precisam que Flávio encolha para que elas cresçam. Para qualquer um desses candidatos chegar ao segundo turno, Flávio precisa sair do caminho. Isso significa que ele receberá ataques coordenados de múltiplas frentes ao mesmo tempo, da esquerda, do centro e da própria direita, e que cada debate, cada entrevista, cada inserção no horário eleitoral pode se tornar uma oportunidade para que alguém abra uma ferida no histórico do candidato do PL. Esse histórico existe e está documentado. Há um processo em andamento envolvendo o esquema que ficou conhecido como rachadinha, no qual funcionários do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro
devolveriam parte dos salários para contas ligadas a um assessor investigado por conexões com milícias. Não é uma acusação vaga. É um processo com nome, com documentação bancária, com um assessor que foi preso. Há a questão da condecoração concedida a um miliciano morto em operação policial, registrada em foto com Flávio ao lado. Há o emprego de familiares do mesmo miliciano no gabinete de Flávio. Há transferências financeiras de valor expressivo, cujas origens e destinações seguem sem explicação pública satisfatória. Nada disso foi ainda julgado de forma definitiva, mas tudo existe documentado. E a diferença entre um processo documentado e uma acusação sem sustentação é que o primeiro pode ser reativado no momento certo, com o material já pronto. A lógica de campanha é conhecida. Atacar cedo demais dá tempo ao adversário de criar uma narrativa de vitimização e de amortizar o impacto antes do voto. Guardar para o momento em que a capacidade de reação é mínima é estratégia, não descuido. Essa pressão crescente já está produzindo efeitos visíveis no comportamento público de Flávio. Em aparições recentes, o candidato tem demonstrado sinais de desgaste emocional, reclamando dos ataques, sinalizando mágoa com aliados que hoje o criticam, prometendo revelar nomes de quem ele ajudou a construir politicamente. São reações que revelam o estado interno de uma campanha que sente o chão se movendo e ainda não encontrou a resposta. Quando até os aliados mais próximos passam a calcular a distância pública que precisam manter para preservar suas próprias candidaturas, o termômetro do isolamento fica ainda mais claro. A tacada de mestre do Lula não foi um ataque direto. Foi a construção de um ambiente em que o adversário chegasse ao campo de batalha sem chão próprio para se sustentar, sem aliados, com tempo de televisão reduzido, com uma estratégia que depende de fatores externos, com um histórico que pode ser ativado no momento mais inconveniente e com a rejeição ainda acima da do presidente depois de semanas de cobertura desfavorável ao governo. Isso não significa que a eleição está decidida. Seria desonesto afirmar que sim. Flávio ainda está em segundo lugar nas pesquisas. A rejeição de Lula é alta o suficiente para manter a disputa em aberto. O eleitorado antipetista existe, é real, e estará presente no dia do voto. Um segundo turno é um jogo diferente, onde forças que hoje estão espalhadas tendem a se concentrar contra o PT, independentemente de quem sobreviveu ao primeiro turno. E há variáveis fora do controle de qualquer campanha. Uma crise econômica, um escândalo novo, um erro grave em debate. Mas o que os dados mostram com clareza é que a estratégia desenhada para bater Lula chegou ao limite do que pode entregar antes mesmo de os ataques mais duros começarem. A campanha de Flávio apostou tudo na narrativa de rejeição do adversário. E essa narrativa não foi suficiente para mover o único número que precisava mover. A pergunta que vai definir as próximas semanas não é se Flávio tem votos. É se a campanha consegue encontrar um argumento próprio, capaz de crescer por convicção, e não só por indignação, antes que o cerco se feche completamente. Até agora, essa resposta ainda não apareceu. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai com a sensação certa, mas sem o material certo. E isso faz diferença, porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar preparados e outros vão ter que tentar lembrar de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.